Bom, galera, dando continuidade então ao nosso assunto sobre democracia e ditadura no Brasil, hoje vamos começar a compreender o que foi esse período de 64 a 85, que depois da deposição de Jango, o Brasil foi submetido então à ditadura militar. Os presidentes deixaram de ser escolhidos pelo povo por voto direto e secreto. Agora, os presidentes eram todos generais do exército, escolhidos em reuniões secretas dos comandantes das Forças Armadas. Como já vimos anteriormente, os opositores do regime eram perseguidos. As pessoas que criticavam o governo podiam ser presas e até torturadas e mortas. Foi a época de negação dos direitos humanos e da supressão da cidadania. Mas atenção, a ditadura não foi um regime no qual os militares, sozinhos, oprimiam todos os civis. Em primeiro lugar, porque quando falamos de militares, nos referimos à alta hierarquia, aos oficiais e, sobretudo, aos generais, almirantes e brigadeiros. Na verdade, o regime militar foi o resultado de uma aliança entre militares e sociedade civil. Os civis participaram dos governos militares. Por exemplo, quase todos os governadores dos estados que não foram eleitos pelo povo eram civis. Os ministros da área econômica, que vital para o governo, eram civis. Os também ocuparam outras pastas ministeriais e outros cargos de destaque no governo. Quem eram esses civis? Antigos políticos de direita que tinham apoiado o golpe militar, principalmente da UDN ou do PSD, e também grandes industriais, fazendeiros, executivos de multinacionais e banqueiros. Alguns tinham formação de alto nível em universidades americanas e europeias e ocupavam cargos administrativos. Eles foram chamados de tecnocratas. Os ditadores não consultavam a população. Ponto. Agiam como se fossem os donos do Estado. Mas toda vez que alguma decisão importante precisava ser tomada, especialmente na área econômica, os ministros conversavam com os principais empresários e banqueiros, pediam conselhos. Enquanto isso, as greves operárias estavam proibidas. Os militares jamais ordenaram a prisão de grandes banqueiros, jamais invadiram entidades empresariais, mas os sindicatos operários foram implacavelmente vigiados e perseguidos. O regime militar também contou com o apoio de um partido político composto por civis e criado exatamente para apoiar a ditadura, que era a Arena. Os políticos arenistas, como eram conhecidos, ajudaram a compor a aliança entre o governo militar e alguns setores da sociedade. Em resumo, a ditadura militar foi uma ditadura de comandantes militares em aliança com latifundiários, grandes empresários, banqueiros, tecnocratas e políticos de direita e extrema de direita. Alguns analistas chegaram até a dizer que a ditadura foi um exemplo de bonapartismo, né? Uma expressão do filósofo Karl Marx, ao analisar o governo de Napoleão III na França. Em outras palavras, isso queria dizer que, apavorada pela crise, a burguesia abre mão de exercer o governo diretamente e o entrega aos militares, responsáveis pela ordem burguesa na sociedade. Bom, em termos de golpe, e com o primeiro presidente, que foi o militar Castelo Branco, com o governo de 64 a 67, logo após o golpe, dirigentes populares, intelectuais, políticos democratas, a União Nacional, por exemplo, dos Estudantes, foram perseguidos. Sindicatos foram invadidos à bala. Nas escolas e universidades, professores e alunos também eram expulsos. Os jornais foram ocupados por censores e muitos jornalistas postos na cadeia. A ordem era calar a boca de qualquer oposição. Os políticos que não concordaram com o golpe militar, geralmente que eram do PTB, tiveram os mandatos cassados, ou seja, perderam seus direitos políticos por 10 anos. Os comunistas, claro, eram caçados como bichos. Prestes, Luiz Carlos Prestes, teve que fugir do Brasil, tal como tinha feito 40 anos antes. Muitos comunistas foram presos e espancados com brutalidade. O xingamento de comunista também servia para qualquer um que não concordasse com o regime. Seria o suficiente para conhecer a hospitalidade, digamos assim, da cela. Bom,
Para espionar a vida de todos os cidadãos, foi criado então em 64 o SNI, o Serviço Nacional de Informação. Havia agentes secretos do SNI em quase todos os cantos, escolas, redações de jornais, sindicatos, universidades, estações de televisão, microfones, filmes, ouvidos aguçados. Bastava o agente do SNI apontar um suspeito para ele ser preso. O pior é que o SNI cresceu tanto que quase acabou tendo vida própria, independente do general-presidente a quem estava ligado. Seu criador, o general Golbery de Couto Silva, no final da vida ele teria dito amargurado: criei um monstro. Bom, o novo governo passou a governar por decreto, o chamado AI, Ato Institucional. O presidente baixava o AI sem consultar ninguém e todos tinham de obedecer. O primeiro ato institucional determinava que a eleição para presidente da República seria indireta, ou seja, com o Congresso Nacional já sem os deputados e senadores incômodos, devidamente cassados e um único candidato. Bom, adivinha quem ganhou? Pois é, em 15 de abril de 64, era anunciado o general-presidente que iria nos governar nos próximos anos, Castelo Branco. Castelo tinha sido um dos figurões do grupo apelidado de Sorbonne, ou seja, dos intelectuais da Escola Superior de Guerra. A maioria de seus ministros também tinha feito curso nessa escola. Nós já vimos, por exemplo, a importância da Escola Superior de Guerra. Tranquilos com a vitória, os generais nem se importaram com as eleições diretas para governador em 65. Esperavam que o povo brasileiro em massa votasse nos candidatos do regime. Eles estavam errados. No estado da Guanabara, que correspondia à cidade do Rio, e em Minas Gerais, venceram políticos ligados ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. Em São Paulo e outros estados não houve eleições. Uma amostra clara de que alguns meses depois do golpe ainda tinha muita gente que não apoiava o regime. Contrariados, os militares então reagiram. 20 e poucos dias depois das eleições desastrosas, foi baixado o Ato Institucional número 2, que acabava, em definitivo, direto ao presidente da República. Agora, o presidente, entre aspas, eleito indiretamente, ou seja, só votariam os deputados e senadores. Voto nominal e declarado, ou seja, o deputado era chamado lá na frente para dizer no microfone se votava ou não no candidato do regime. Bom, quantos então teriam coragem de dizer, na cara dos ditadores, que não aprovavam aquela palhaçada? Muitos poucos, inclusive porque a maioria dos homens de coragem cívica tinham sido caçados. O ato institucional número 2 também acabou com os partidos políticos tradicionais. Todos foram proibidos de funcionar. Agora só poderiam existir dois partidos políticos, a Arena e o MDB. Bom, a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo. Estavam ali todos os políticos de direita que apoiavam descaradamente a ditadura. Já o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, era o partido, entre aspas, da oposição consentida. A ditadura brasileira, que curiosamente queria se compatibilizar com a imagem de democrática, permitia a existência de um partido levemente contrário. Contanto, é claro, que ninguém fizesse uma oposição muito forte. Bom, já o AI-3, o Ato Institucional número 3, no começo de 1966, determinava que as eleições para governador também seriam indiretas. Os únicos com direito a voto seriam os deputados estaduais, que tinham de ir lá na frente e declarar o voto para todo mundo, ou seja, dizer na frente dos ditadores em que votavam. Bom, mas intimidação não seria impossível, não é mesmo? O circo estava todo armado para que os governadores fossem sempre da Arena. Bom, o regime militar impôs a Constituição de 1967, que ditou as regras do Brasil de 67 até 1988, quando finalmente foi aprovada a nossa Constituição atual. Mas enquanto a nossa Constituição atual foi resultado de eleições livres e debates democráticos, em 67 os militares escreveram um rascunho do texto constitucional e enviaram para o Congresso aprovar. Congresso sem os deputados e senadores que haviam sido expulsos pelas cassações, nunca é demais lembrar. O trabalho foi pouco mais do que aplaudir. Trabalhos regulados por relógio que tocava a corneta.
Bom, deputados obedientes como soldados em marcha. A Constituição de 67 estabelecia, para começar, eleições indiretas para presidente da República e governadores de estado. Os prefeitos de capitais e cidades consideradas de segurança nacional, como Santos, em São Paulo, que era o maior porto do país, ou Volta Redonda, nomeados pelo governador. Em outras palavras, a Arena governaria o país pela força da lei e, claro, das armas. A Constituição de 67 aumentava as atribuições, o poder do executivo e a centralização desse poder. É por isso que havia Congresso aberto. Pela Constituição, os deputados e senadores não podiam fazer quase nada, a não ser discursos. De preferência, discursos elogiando as praias douradas do Brasil e por aí vai. Bom, os governadores perderam a autonomia para gastar. Para qualquer obra importante, tinham de pedir dinheiro ao governo federal, ou seja, ao general-presidente. O mesmo valia para os prefeitos. Bom, o último ato do governo de Castelo Branco foi a imposição da LSN, ou seja, a Lei de Segurança Nacional, que estabelecia que certas ações de oposição ao regime seriam consideradas atentatórias à segurança nacional e punidas com rigor. Ou seja, reprimir direitos democráticos passava a ser sinônimo de defender a pátria. Bom, em resumo, a imprensa e as universidades eram vigiadas. Os sindicatos estavam sob intervenção do governo, as greves foram proibidas. Bom, como é que a gente pode chamar isso de democracia, não é mesmo? Em termos de economia, a primeira atitude do governo foi cancelar as chamadas reformas de base. Criou-se então o Estatuto da Terra, que previa uma tímida reforma agrária, só que nunca foi efetivada. Nos anos da ditadura, os grandes fazendeiros aumentariam o tamanho de suas propriedades, enquanto milhões de pequenos proprietários perderiam suas posses. Os mestres do PAEG, que era o Plano de Ação Econômica do governo, foram os ministros Otávio Gouvêa e Roberto Campos. Para diminuir a inflação, eles aplicaram as receitas econômicas monetaristas, ou seja, tiraram dinheiro de circulação. Cortaram os gastos públicos, ou seja, o governo tratou de investir menos. Em 64, tinha sido fundado o Banco Central para controlar todas as operações financeiras do país. Também foi criada uma nova moeda, o Cruzeiro Novo. Os salários, é claro, foram considerados os grandes responsáveis pela situação inflacionária do país e, assim, aumentos salariais passaram a ser sempre menores do que a inflação. A ideia era fazer com que o aumento de preços por causa do crescimento dos salários fosse cada vez menor. E funcionou? Em parte, sim. A inflação alta do ano de 64 caiu bastante nos anos seguintes. Na próxima aula, então, vamos verificar o que aconteceu durante o governo do segundo presidente militar, que foi o general Costa e Silva, principalmente em termos de repressão da ditadura que aumentou e a reação da sociedade civil através de diversas manifestações e principalmente através da chamada luta armada.